Exatamente. Nós fizemos uma simulação para saber qual seria a composição da Câmara dos Deputados na hipótese de o distritão tivesse sido adotado. E chegamos à conclusão que os 4 maiores partidos crescem e todos os demais perdem bancada em relação à composição atual. Agora, o distritão tem um problema gravíssimo, que ele vai na contramão daquilo que se prega, que é o fortalecimento programático e ideológico dos partidos. E o distritão você escolhe o mais votado. Se hoje, com o quociente eleitoral, a disputa entre candidatos do mesmo partido, mas há necessidade de solidariedade entre eles para que atinja o quociente eleitoral e essas vagas sejam distribuídas entre os mais votados, imagine no sistema distritão, uma eleição majoritária em que é o salve quem puder, cada um vai brigar por si. Então não haverá mais a importância do ponto de vista partidário. Ninguém vai estar preocupado com o programa partidário e vai defender apenas a sua plataforma para garantir voto suficiente para se eleger ou ficar entre os mais votados do Estado. Mas há um risco, então, de ser aprovada essa tese do distritão, já que ela favorece os 3 principais partidos. Pois é, mas tem uma outra alternativa que favorece ainda mais, que é o fim da coligação na eleição proporcional. Se for eliminada a coligação, para dar um exemplo, o PT teria 20 deputados a mais do que teve e o PMDB teria 30. Alguém pode achar estranho, como é que o PT terá só 20 e o PMDB 30 se o PT teve muito mais votos e elegeu muito mais deputados do que o PMDB? Mas acontece que o PT concentrou seus votos, teve uma votação mais expressiva naqueles estados nos quais o quociente eleitoral é muito elevado. Você precisa de muito voto para eleger um parlamentar. Exemplo, São Paulo e Minas Gerais. Enquanto o PMDB, por exemplo, só elegeu um em São Paulo, né? Os demais foram eleitos em estados de menor dimensão. E que outro tema, além dessa questão dos distritos, do fim da coligação no voto proporcional, você acha que vai galvanizar o debate da Câmara e no Senado? Eu acho que o financiamento público de campanha, para cuja implementação há necessidade de adoção do voto em lista ou do voto distrital, não o distritão. O distritão é completamente inviável para financiamento público. Então teria que ter ou a vertente de lista fechada e bloqueada, ou o voto distrital. Só nessas 2 hipóteses. Agora, há um sentimento muito forte no parlamento em favor do financiamento público, mas para que ele ocorra, há necessidade de se fechar a lista ou então se adotar o voto distrital misto. Mas há uma reação à lista fechada. Exatamente. E aí, esse é um problema. Como uma coisa depende da outra, pode ser que não se viabilize em função de o fechamento da lista impedir que se adote o financiamento público, que é um desejo da maioria dos partidos. Você não acha que a adoção do voto distrital, o retalhamento do país em distritos é uma coisa também difícil, dada a tradição? Quer dizer, nós já tivemos voto distrital lá num um período muito curto da nossa história, mas há muitos anos, não é? Mas você não acha que tá muito difícil a adoção desse retalhamento do país em distritos? Pois é, o nosso sistema eleitoral já é muito complexo. E se for adotado o voto distrital, será mais complexo ainda, porque você terá que dividir o Estado em distrito para eleger deputados federais, redividir para eleger estaduais, que a composição é outra, redividir para eleger vereadores, que a composição é outra, né? De modo que seria um trabalho enorme, criaria, na minha avaliação, uma confusão grande. De qualquer maneira, se vier a ser adotado esse sistema, o ideal é que se adote o voto distrital misto, que pelo menos se permitiria que as minorias tivessem chance numa lista partidária em que se vota em todo o Estado para ter representação no parlamento. Porque se for só o distrito, além do risco de se eleger um Congresso extremamente provinciano, há o risco de que o poder econômico domine essa disputa, já que não haverá financiamento público por força de que as candidaturas são individuais, não são partidárias. E você acredita que do fim da reeleição para os cargos do Executivo, a presidência, os governadores e os prefeitos? Acho que não. Eu acho que a reeleição no Brasil é um instituto consolidado. Na prática, o mandato tem sido de 8 anos com a consulta no meio, isso é ciclo, quer dizer, a oposição só tem chance de assumir o poder no início de um novo ciclo, e nesses momentos a disputa é muito acirrada. Eu me lembro que o Lula, por exemplo, quando disputou, contratou um marqueteiro, fez aliança com o setor empresarial, botou um empresário como vice, modificou o modo de arrecadação, só recebia a contribuição de pessoas físicas, passou a receber de pessoas jurídicas, se aliou a partido de centro-direita, etc., e fez uma carta ao povo brasileiro dizendo que assumiria
os pilares da política econômica do governo anterior para poder ganhar a eleição. Se não faz isso, não teria ganho. A mesma coisa foi Serra agora, uma baixaria enorme na sua campanha, porque também era chance. Ou fazia um movimento muito grande ou ficaria 8 anos fora. Então, eu acho que os eleitos atuais, com perspectiva de reeleição, não vão deixar, não vão permitir que isso prospere aqui no parlamento, ainda mais que para isso há necessidade de um quórum qualificado de 3/5 em 2 votações na Câmara e no Senado. Não vejo, sinceramente, nenhuma chance. E quanto à adoção da chamada cláusula de barreira, ou seja, aquela ideia que vem sendo, vez por outra, discutida, que o Supremo, inclusive, já se pronunciou e de certa forma, refugou, recusou, quando foi adotada no caso, a proposta que está sendo comentada é uma que foi apresentada pelo ex-ministro Tasso Genro e pelo ex-ministro José Múcio, ainda no governo Lula, que exigindo para o partido ter representação no Congresso que a legenda obtivesse pelo menos 1% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados, com um mínimo de 0,5% em cada um desses estados. Você acredita que a cláusula de barreira possa vir a ser adotada no Brasil?